E aí, gente? Tudo bem? Espero que sim. Espero que todos vocês estejam bem. Já tem um tempo que eu tô querendo vir aqui gravar este vídeo. Então, eu acho que hoje talvez hoje seja o dia ideal para falar sobre isso. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou com a minha Bíblia aqui embaixo. Só que aí vai ficar baixo, então vocês já sabem que tá aqui. E às vezes eu vou recorrer a ela para falar uma coisinha ou outra. E esse vídeo já era pra gente ter gravado, mas ainda tava... qual que é a palavra? Quando você está digerindo tudo que aconteceu. Eu estou na digestão de tudo que aconteceu. Desculpe meu cenário que não está dos melhores, mas preste atenção naquilo que eu tô falando, que vai ser mais importante que o meu cenário. Eu moro, já tem um tempo, né? Quando eu estava com 9 meses de gestação, eu orei ao Senhor me pedindo a Ele que nos desse uma casa. Eu morava num apartamento, né? Um apartamento não era tão agradável de se morar, mas eu morei nele durante 6 anos. Eu não sou uma pessoa que é muito fã de ficar mudando, né? Mudando de casa, mudando de lugar. Eu acho que desgasta muito os móveis, a gente. Eu não gosto da parte de empacotar, de encaixotar as coisas, enfim. E aí, quando eu estava com 7 meses de gestação, eu comecei a orar a Deus pedindo para que Ele nos levasse para um outro lugar. Certo é que vocês me acompanham no Instagram e vocês viram também quando eu mudei para cá, para essa casa, né? Eu saí de um apartamento e aqui na cidade que eu moro, que é uma cidade do interior, é muito difícil de achar uma casa do tamanho dessa que nós estamos, né? É muito difícil. Enfim, onde eu quero chegar? Um belo dia, nós fomos, como se diz, assustados com a notícia de que o dono queria a casa para poder vender. E a culpa foi nossa. Eu vou te explicar já já por que a culpa foi nossa. Nós temos a casa e nós temos em cima uma área do tamanho da casa extra. Faz parte da casa. O que acontece? Já vai fazer o quê? Que a gente mora aqui 2 anos, vai para 2 anos e meio, por aí. E aí, um belo dia, eu conversei com meu marido, eu falei para ele assim, amor, e se nós alugássemos a parte de cima da casa, né? Se nós alugássemos a parte de cima da casa, porque aí talvez o aluguel seria um dinheirinho que entraria para nós e beleza. No momento que nós pensamos sobre isso, foi um pensamento inocente, né? Mas nós decidimos, e aí eu falo decidimos com toda a responsabilidade do mundo, porque eu não tô aqui pra mentir pra ninguém, eu tô aqui pra falar o que aconteceu realmente com a gente. Nós decidimos ignorar o contrato, embora já tinha mais de um ano que a gente morava na casa. Nós decidimos ignorar o contrato, não olhamos o contrato e simplesmente alugamos a parte de cima da casa. E certo é que nós não comunicamos ao dono da casa que nós tínhamos alugado essa parte de cima, né? Porque a nossa função realmente era, a nossa intenção, na verdade, realmente era que a casa de cima, ou a área de cima, nos desse algum lucro, não é? E pecamos por não ter avisado, por não ter, ou verificamos o contrato e simplesmente ignoramos o contrato, né? Porque tinha lá uma cláusula falando que a sublocação deveria ter aviso prévio. E a gente simplesmente, vai dar nada não precisa nem avisar nada não, acho que o dono aí, ele já mexe com isso há muito tempo, tem outras casas de aluguel, enfim, foi o que nós pensamos, né? Então ignoramos esse fato, meu marido entrou em contato com o rapaz que queria alugar, alugamos a parte de cima, né, alugamos. De repente, o dono, ele fez um ajuste no aluguel da casa, e aí meu marido, toda vez que tem qualquer ajuste em um dos nossos negócios, o que a gente faz? A gente senta e vai conversar sobre isso. E aí eu virei pro meu marido e falei assim, amor, vamos fazer o seguinte, por que você não vai lá e não conversa com o dono da casa para ele segurar por alguns meses no aluguel que nós estamos pagando, ao invés dele fazer o ajuste pra gente poder se organizar financeiramente, tal. E isso foi inocente. Na minha cabeça eu fiz de forma inocente. E aí meu marido saiu, e ele não gosta de conversar sobre isso por mensagem, sempre pessoalmente. Então ele saiu e foi lá no escritório do rapaz, dono da casa, e conversando com ele, falou assim, olha, você não teria como, vocês... Só que quando meu marido falou sobre segurar esse aluguel, o dono da casa, ele simplesmente falou assim, mas vocês nem me avisaram que vocês alugaram a parte de cima da casa, né?
Não teria nenhum problema eu fazer o ajuste de aluguel, já que vocês estão recebendo um aluguel que não deveria nem ser de vocês. Tipo, né? Não foi com essas palavras, mas é porque já tem tempo que aconteceu e agora eu tô tentando aqui sintetizar tudo pra contar pra vocês e onde que nós vamos chegar aqui que o Senhor tratou o nosso coração. Então, nós simplesmente falamos, tá bom, então eu vou chegar em casa, vou conversar com a minha esposa, e aí ele falou assim, não, mas se o aluguel for um problema, a gente olha direitinho. Ele, não tô falando que o aluguel vai ser o aluguel lá de cima é um problema, eu só estou falando que vocês estão pedindo para eu segurar o valor de um aluguel, que vocês têm condição de pagar e tal. Enfim, eu não estava lá, meu marido que estava e ele que me relatou essa situação. Quando chegou aqui, meu marido veio falando comigo, falou assim, amor, eles sabem que nós alugamos a parte de cima, né, ele vem aqui olhar a casa de vez em quando, e ele sabe que nós alugamos a parte de cima. Eu falei assim, mas tem algum problema em ter alugado? Ele falou que não. Beleza, morreu aí. Eu falei, ok, então se ele falou que não, vamos... E ele falou, você vai segurar ou não o aluguel? Ele falou assim, só pode segurar até o próximo mês e depois vamos entrar no contrato normal. Até aí, ok. Quando deu mais ou menos uns 2 dias depois, o dono mandou uma mensagem pro meu marido falando assim, mandou uma foto do contrato circulado, as cláusulas, né, onde não poderíamos ter sublocado, que não é uma locação, é uma sublocação. É quando você tá num lugar que tem um espaço e você subloca, como se fosse um terceirizado, né? Enfim. E aí, ele mandou uma mensagem pro meu marido com as fotos do lugar, do contrato, circuladas as partes em que nós não deveríamos ter sublocado sem falar com eles. E aí, na hora a gente achou um pouco absurdo, né? Porque, poxa, o Felipe estava lá, ele tinha ido lá, conversado frente a frente, pessoalmente, falou assim que isso não seria um problema, que blá blá blá, que era só a gente... E aí, enfim. E ele, embaixo na mensagem, junto com a foto, ele mandou assim, inclusive, Felipe, que é o nome do meu marido, pra quem não me conhece aqui. Inclusive, Felipe, eu preciso da casa porque vou vendê-la. Então, seria bom que vocês desocupassem. Vocês têm o prazo de tanto... Gente, isso pra nós foi sabe, um soco no meio do estômago. Nós tomamos um soco no meio do estômago porque nós não esperávamos que eles pediriam a casa, né? Na nossa cabeça estava tudo ok, a gente iria ajustar aí o aluguel e ia ficar por isso mesmo, né? Mas eles já estavam aí com essa inflamação do talvez a gente ter alugado na parte de cima sem comunicar com eles, e eles estavam no direito deles, mas até então nós não tínhamos sido convencidos que eles estavam no direito deles. E é aí que mora o nosso erro, né? O nosso pecado que o Senhor nos confrontou, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, meu marido, nosso chão desabou, assim, caiu. E eu falei, meu Deus, mas nós não falamos que vamos pagar o aluguel, gente. Nós nunca falhamos nenhum mês. Arcamos com todas as nossas contas, tudo em dia, né? Enfim. E aí, meu marido foi lá, de novo, pela segunda vez. Vamos lá, porque vai ter a terceira aí. Meu marido foi lá pela segunda vez, conversando. E aí foi teve um embatezinho, né, que ele falou assim, não, porque vocês foram desonestos, vocês alugaram, e que não sei o que, e falou um monte de coisa assim com meu marido, não, mas eu reconheço que nós erramos mesmo, vamos fazer o seguinte, se você quiser eu peço o aluguel lá de cima, eu peço o rapaz pra sair, né, eu peço ele pra sair, e vocês, e a gente continua na casa, a gente gosta da casa, minha esposa gosta da casa, meu filho, nós já estamos estabilizados ali, né, porque mudar, gente, você sabe como é que é, um Deus nos acuda, é outra escola, pro meu filho, aquela coisa toda. Enfim, e ele foi irredutível. Ele foi irredutível. Ele falou, não é possível, é isso mesmo, essa casa já tá me enchendo a paciência, vocês já reclamaram uma vez, coisas básicas, né, telhado que tava vazando uma água, e aí geralmente a gente fala com o dono da casa, ou pelo menos negocia, né, mas enfim. Acho que foi um pouco de gota de água, né, de algo que já tava muito cheio, e se transbordou. Pediu a casa, e meu marido já voltou com essa notícia pra mim. Olha, realmente nós vamos ter que desocupar a casa, tal. Falei, tá bom, né? O que não tem remédio, remediado está. Vamos desocupar a casa. E aí nós começamos com a batalha, né? Começamos com a batalha. Bem, vamos... E isso trouxe um desgaste emocional, assim, muito grande pra nós. Muito grande. Meu marido ficou, assim, completamente abalado emocionalmente. E eu também, nós dois tentando um ali com o outro. Pelo vacilo que a gente deu, né, em relação a isso. Por exemplo, nossa, nós vamos sair da nossa estabilidade porque um cara não teve a capacidade de ser um pouco mais humilde. Esse era o nosso pensamento.
Teve uma terça-feira que nós fomos para a igreja. Aí é onde que muda todo o ritmo do negócio. Nós fomos para uma terça-feira para a igreja e nós fomos estudar o Salmo de número 15. Ai, gente, foi... Nossa, que legal, né? Lá na hora que a gente estava estudando o Salmo 15, inclusive, preste atenção rapidamente no que diz o Salmo 15. Diz assim, olha: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí vem: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. De coração, fala a verdade. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. E que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Assim procede. Quem assim procede nunca será abalado. Beleza, lemos o Salmo, comentamos, né? O pessoal da igreja ali falou: quem é essa pessoa, né? Que não é íntegra, enfim, né? E a gente começou a pensar em várias pessoas que poderiam se encaixar nesse Salmo 15 aqui. E aí, isso foi numa terça, viemos para casa, né? Passamos a quarta, passamos a quinta, na sexta-feira, eu sempre costumo revisar o salmo que nós estudamos. Desculpa, às vezes eu tô olhando pra cá, gente, já tô olhando no celular, mas a câmera é aqui, né? E aí eu fui revisar o Salmo 15, porque na outra terça-feira nós estudaríamos o 16. E aí meu marido já estava, nós fomos deitar, meu marido já estava do meu lado, já colocou a coberta assim pra poder pegar no sono, e eu fui ler novamente no celular o Salmo 15. Falei: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E fui ler novamente. E eu li uma vez ele todo, e na hora o Espírito Santo me incomodou assim: leia de novo. E eu falei assim: pô, mas eu já li, gente, já li, inclusive eu quero ler o outro, né, porque esse aqui pra mim já entendi. Aí o Espírito Santo: leia de novo. Aí eu li de novo, e li de novo. Aí o Espírito Santo falou assim: lê de novo, agora leia pensando em tudo que aconteceu com vocês. E aí eu voltei e li: aquele que é íntegro, quem habitará no seu santuário, aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Ponto. Nesses dois versículos eu já tomei ali um jab direto no meio, né? Quem é do Muay Thai sabe o que eu tô falando. Tomei uma na cara. E na hora eu já cutuquei meu marido, falei: bem, levanta. Aí ele: que isso? O que aconteceu? Eu falei assim: pega seu celular. E ele já tá quase cochilando. Ele: para quê? Eu falei: lê o Salmo 15, por favor. Aí ele leu. Ele leu e falou assim: uai, bem, eu li, mas e aí? Eu falei: lê de novo. Aí na hora eu que tava sendo o Espírito Santo pra ele: lê de novo, bem. E aí ele leu de novo. E aí ele já fez assim: bem. Aí eu: o quê? Aí ele: bem. E eu também falei assim: bem. Você entendeu o que aconteceu? E aí ele falou assim: bem, eu entendi. Eu entendi. Eu falei: bem, você entendeu que nós pecamos? Nós pecamos porque nós ignoramos o contrato de forma intencional. Não foi um vacilo. Na minha cabeça tinha sido um vacilo. Na verdade, gente, a gente tenta maquiar a intenção real do nosso coração. Que a nossa intenção era o quê? Vamos alugar para obter lucro. Mas o custo disso, o custo de alugar para obter lucro, era ignorar o contrato intencionalmente. Entendeu? E aí, quando eu vou pro Salmo 15, que fala: aquele que é íntegro, quem poderá morar no seu santuário? O salmista vai dizer: aquele que é íntegro na sua conduta, que pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Eu falei: amor, nós não praticamos a justiça. Nós não praticamos a justiça, nós não fomos íntegros. Íntegro quer dizer sincero. Sincero, sem cera, né? Sem mácula, sem nada. Você tem que ser transparente. Eu falei: nós não fomos transparentes. Eu vou te falar mais uma coisa. O Senhor está nos confrontando no Salmo 15 hoje. Aí na hora o nosso mundo caiu, assim, né? Caiu de forma que nós reconhecemos que o erro todo não teve dois errados, né? Porque na nossa cabeça eles erraram, nós também erramos. Não, nós fomos os errados. Nossa conduta foi imprópria. Nossa conduta foi injusta. E aí eu virei pra ele e falei assim: você sabe o que nós vamos ter que fazer? Aí ele falou assim: sei. Não, eu vou ter que ir lá de novo, né, bem? Eu falei assim: vai. Você vai lá e você vai pedir perdão por nós dois e você vai dizer que
que mesmo que tenha sido a nossa intenção, nós estamos arrependidos de tudo que aconteceu e nós vamos deixar a casa, porque esse é o boleto que nós temos que pagar. Esse é o boleto que eu tenho que pagar, que eu e você tem que pagar. E por mais, ele falou assim, amor, eu ainda estava com a ideia ou a esperança de que ele voltaria atrás. Eu falei, eu sei que você estava, eu também estava, e ele não vai voltar atrás. Sabe por quê? Porque ele está no direito dele. E nós, no lugar dele, talvez faríamos exatamente a mesma coisa ou até pior. Porque nós fomos injustos, nós quebramos um contrato e nós ainda achamos que nós estávamos no direito, na razão. Então, o Senhor está nos confrontando e a única maneira de nós pagarmos esse boleto de forma completa e integral é saindo dessa casa e indo para outra. E isso vai nos custar mesmo tudo que nós estávamos falando que vai nos custar. Encaixotar, arrumar outra casa, demorar e etc. E às vezes até morar em um lugar que nós não gostaríamos de morar, porque aqui na minha cidade é muito difícil de achar lugar, né, para casa fora para alugar. E aí, e lembrando um pouco, voltando aí só um dia, eu tinha mandado um áudio para a esposa do dono da casa. Falou assim, ô fulana, né, vê o que vocês podem fazer por nós, porque meu filho já é matriculado numa escola aqui perto. Tá. Mandei um áudio assim, socorro, sabe? E ela, irredutível. Eu falei, ok, né, não posso mudar a cabeça de ninguém. E no outro dia, depois dessa sexta-feira, meu marido acordou cedo. E já tô vendo eles. Eu falei, e aí, onde você vai? Eu vou lá. Eu vou lá resolver, porque enquanto eu não colocar uma pedra nisso, a nossa reputação também está em jogo. E eu não quero envergonhar o nome do Senhor, né? Foi isso que ele falou. Eu não quero envergonhar o nome do Senhor. Se ele nos confrontou, é porque ele precisa que a gente repare aquilo que a gente fez. E o pessoal, nem sei se eles são crentes católicos, a gente nem sabe qual religião que eles são. Mas enfim, meu marido pela terceira vez pegou a moto, desceu na casa do dono da casa, pediu para falar com ele. E ele não estava no momento, mas depois meu marido esperou na frente do escritório. Não tem problema, eu vou esperar você aqui. Esperou. Chegaram e ele falou assim, olha, eu vim aqui te pedir perdão. Essa foi a palavra, não é desculpa, né? Você não tem que tirar a culpa de mim, nem nada disso. Eu aceito a culpa, porque a culpa foi nossa. Porque perdão, gente, é diferente de desculpa, né? Quando você pede desculpa, você está pedindo o outro que retire essa culpa. Mas quando você pede perdão, o perdão é você perdoar mesmo, é você não levar em conta. É você simplesmente falar assim, errou, mas eu tô passando por cima disso e te liberando. Então foi isso que meu marido foi pedir. E meu marido pediu perdão e falou assim, olha, desculpa, né? Eu e a minha esposa, ontem nós estávamos conversando e fomos muito confrontados, porque nós somos cristãos e não tem por que esconder que o confronto veio da palavra do Senhor. Então meu marido foi muito honesto, falou assim, olha, nós somos confrontados nisso, vacilamos, ignoramos o contrato, ignoramos vocês, passamos por cima da autoridade de vocês, que são os donos, tal. Pronto, né? Meu marido, e eles aceitaram, não, tranquilo, a gente também não queria causar nenhum desconforto para vocês, mas infelizmente, né, aconteceu e foi quebra de contrato. Aí eu falei, não, eu não vim aqui pedir para vocês voltarem atrás, eu só vim aqui pedir perdão pelo que nós fizemos. E que vocês entendam que nós não somos esse tipo de pessoa. Nós realmente vacilamos, foi um vacilo nosso, foi uma má intenção do nosso coração, infelizmente, e nós somos pecadores, estamos sujeitos a falhas, né? E reconhecendo para que nós venhamos alinhar de novo com o Senhor, enfim. Terminou a conversa, meu marido voltou, conversou, meu bem, conversei, como é que foi? Foi assim, foi assado. Amor, agora a nossa função os próximos passos é nós conseguirmos uma casa. E aí, querido, começa, né? Tá acabando, viu, gente? Mas a jornada em busca de uma nova casa, né? Colocamos ali, e o Salmo 115 sempre latejando. Não, e na sexta-feira nós oramos, tá? Nós dois levantamos na cama, demos as mãos e pedimos perdão ao Senhor juntos por esse pecado. Falamos, Senhor, nós pecamos contra o Senhor e nós entendemos que o Senhor usou o próprio Salmo 15, que nós estávamos estudando com a igreja, para nos confrontar do nosso erro. Então, nós estamos aqui agora te pedindo perdão para que o Senhor nos perdoe. Estamos aqui dizendo que vamos arcar com as consequências do nosso erro. Vamos arcar, vamos mudar, e vai ser um pesadelo, porque encaixotar, ensacar, arrumar, desmontar, procurar. E meu marido não queria passar por esse desgaste, não queria. Mas eu virei para ele, eu falei assim, mas esse é o boleto que nós temos que pagar. E nós vamos. E, enfim, começamos a procurar casa, olhamos algumas ofertas, algumas oportunidades. Isso, nós ficamos mais ou menos umas 2 semanas
2 ou 3 semanas, né, postamos no WhatsApp, muitos de vocês que me acompanham viram, queríamos uma casa com quintal, mais ou menos nesse estilo do que tava, porque eu falei, eu não quero sair daqui para ir para um lugar pior, eu quero ir para um lugar igual, ou melhor, mas aqui em Nova Serrana é muito difícil. Então começamos com essa batalha. E orando, né? E teve uma oração que eu fiz. E aí, gente, vou contar só isso aqui, porque aqui é onde nós temos conversas mais profundas, né? No Stories não dá pra gente ter esse tipo de conversa. Então, aqui é o lugar que eu vou postar esse tipo de vulnerabilidade pra você saber que você não é o único que tá nessa empreita aí. A gente tá junto, tá? E eu fiz uma oração assim, Senhor, já que nós vamos ter que pagar essa conta, esse boleto, que nós mesmos que fizemos, né, porque foi vacilo, nos ajuda. Eu falei, se tem... não, eu ainda usei esse termo. Eu falei, se eu ainda tenho algum crédito, que eu não tô tendo crédito com o Senhor, não, depois desse vacilo, né? Eu falei, se eu ainda tenho esse crédito, se eu ainda tenho essa... Me ajuda, nos ajuda a arrumar um lugar bacana, um lugar legal, né? Que dê para meu filho ter espaço, que dê para eu receber a igreja em casa, meus amigos em casa, minha família em casa, porque dependendo do lugar você não pode nem receber ninguém, né? E fui fazendo essas orações honestas com o Senhor, né? Com muito vergonha e com muito medo de que a gente fala assim, pedir perdão ao Senhor, mas agora eu não posso pedir mais nada porque meu vacilo foi muito grande. Isso é o que a gente pensa. E aí, quando passou mais ou menos, sei lá, umas 2, 3 semanas, meu marido me manda mensagem falando assim, amor, a dona da casa me ligou. Te ligou? Eu falei, te ligou pra quê? Perguntando se nós já tínhamos arrumado uma casa. Eu falei, ué, mas nós ainda estamos dentro do prazo, não? De arrumarmos uma casa. Ele falou assim, em casa a gente conversa. E aí eu já fiquei naquela ansiedade, né? Eu falei, mas, meu Deus do céu, será que nós vamos ter que sair amanhã? Né? Pra onde? E aí, meu marido chegou acho que do trabalho, tomou o banho dele e tal, e nós fomos conversar. Ele falou assim, olha, inclusive ela me mandou mensagem perguntando se eu podia atender o telefone, ela não quis mandar por mensagem. Eu falei, é mesmo? O que ela falou? Ela perguntou se a gente tinha arrumado uma casa, e eu falei que não, que você estava esperando uma oportunidade de uma casa melhor, e tal, e aqui em Nova Serrana estava difícil de achar, e que a gente não queria sair dali para um lugar que não fosse tão bom, enfim. Os dois conversaram lá. E no final da conversa, ela falou assim, não, o Felipe, é porque assim, conversei com fulano de tal aqui, que é o dono, marido dela, e já que vocês não acharam nada ainda e tal, se vocês quiserem ficar na casa, vocês podem ficar. Gente, na hora que meu marido falou isso, sabe quando você sente a graça de Deus nas palavras? Foi o que nós sentimos. Porque na nossa cabeça já estava tudo perdido mesmo. Perdido no sentido de vamos ter que mudar, vamos ter que resolver. Esse é o boleto que nós vamos ter que pagar. E no final de tudo, eles ligaram. E olha, desde que o aluguel lá de cima, né, vá para o dono e tudo mais. Eu falei, meu amigo, nós só não queremos ter que sair daqui. A gente quer continuar aqui. Por quê? E aí, onde que eu quero chegar com isso tudo, né? É porque quando nós somos confrontados e o Espírito Santo, através da palavra, nos leva ao arrependimento, e nesse arrependimento nós decidimos pagar o boleto do negócio, né? E aí meu marido, no domingo, posterior a tudo isso que aconteceu, ele pregou uma mensagem sobre Davi, ele falou assim, o que Davi fez depois que ele peca, né? Ele pecou com Betseba, ele mata Urias para encobrir o erro dele e para tentar manter a reputação dele, né? E depois que ele faz tudo isso, Betseba engravida, né, de uma criança, só que Deus, através do profeta Natan, confronta ele e Deus recolhe o filho de Davi. E ele fica 7 dias esperando que a criança adoece, né? Ele fica 7 dias com a boca no pó e nas cinzas e vestido de pano de saco e sem comer, em jejum, para ver se o coração de Deus iria mudar, né? E aí, depois que ele viu que a criança morreu, ele levanta, ele tira o pano de saco, ele toma um banho, ele se perfuma e ele chama os seus súditos e eles falam, eu quero comer isso, faz pra mim, por favor. E todo mundo olha pra ele e fala assim, olha, você ficou 7 dias, de repente, ele falou assim, não há o que se fazer. O juízo de Deus é esse sobre mim, e eu preciso aceitar. E eu não vou aceitar e ficar lamentando. Eu vou trocar essas vestes, eu vou colocar vestes novas, eu vou tomar o meu banho, eu vou comer a minha comida e eu vou me alegrar com a mulher que agora é minha. Porque é isso que tem pra fazer.
E ele pregou sobre isso no domingo, nós ainda comentamos sobre isso. Eu falei, bem, nós estamos exatamente onde Davi está. Mas com uma diferença. No caso de Davi, Deus não deu a graça para ele de ser pai da criança, fruto do adultério. No nosso caso, Deus nos deu a graça de continuar no lugar que nós, por justiça, deveríamos ter saído. Então, para nós, isso foi uma lição assim maravilhosa. E eu falei que uma das coisas que nós dois comentávamos um com o outro, é que Deus sempre vai fazer essas pegadinhas conosco para testar o nosso caráter, para testar se nós estamos alinhados ali, sabe, com Ele. E às vezes a gente acha que a gente peca em coisa muito grande, mas às vezes a gente peca em coisas que você acha que não é pecado, né? E a gente tem que estar atento para quando a palavra nos confrontar com relação a coisas que nós precisamos mudar, melhorar, reconhecer, dar um passo para trás. E por que o Senhor fez isso conosco? Depois eu entendi, né? Depois de um bom tempo eu entendi. Porque nós oramos para que aqui fosse um lugar que Ele desse. Então essa casa aqui foi uma provisão dele. E quando a provisão é dele, não dá para sair fora da linha. Eu não posso. Você tá entendendo? Lembra do povo lá de Israel? Eu já tô finalizando, tá? No maná, quando ele fala assim, pegue o suficiente para o dia. E aí, o que eles faziam? Eles pegavam e guardavam, com medo de no outro dia não ter suprimento. E o que acontecia no outro dia? A comida amanhecia cheia de bicho. Porque eles não confiavam inteiramente na provisão do Senhor. E foi mais ou menos o que a gente fez, né? Nós não confiamos inteiramente na provisão do Senhor. O Senhor proveu a casa e nós ainda tentamos dar um jeitinho para lucrar de uma forma injusta, né? E o Senhor falou assim, não vai ser assim não. Então, vocês vão ter que arcar com essa consequência. A partir do momento que nós reconhecemos e nos arrependemos, eles voltaram atrás. Eu acredito que isso aí foi puramente obra do Espírito Santo, porque eu já tinha tentado, o Felipe tentou 2 vezes, e nós falamos, não vai ser por nós. Se tiver que acontecer, vai ser algo. Mas nós já tínhamos, aberto mão. Não vai acontecer, vamos procurar outra casa, vamos sair. E eu acho que a gente tem que sair mesmo, porque é uma forma de pagar o nosso boleto. Mas aí, mais uma vez, Deus demonstrou sobre nós a graça dele. Ai, meu Deus. Deus é muito fiel e justo. Que é importante nós falarmos sobre isso aqui, né? Quem poderá... E eu finalizo o vídeo dizendo exatamente isso. Quem poderá habitar, né? No santuário do Senhor? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro, sincero na sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Que essa palavra venha entrar no seu coração, que esse testemunho também venha te edificar de alguma forma. Quero pedir para você desde já deixar aí o seu joinha, seu like e deixar nos comentários se de alguma forma o que eu te contei aqui acrescentou de alguma forma na sua vida, se te edificou de alguma forma, ou eu estou deixando aqui também como um registro para que a Camila daqui 5, 6 anos, 10 anos possa voltar aqui e ver o que Deus fez por nós. E para a gente não esquecer as bênçãos e a graça de Deus que é liberada sobre nós diariamente. Outra coisa muito importante, se inscreve no meu canal, que direto nós vamos ter essas conversas mais profundas aqui, e eu expondo para vocês um pouquinho mais da nossa vulnerabilidade, daquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!